Então, hoje vamos continuar nossa série de aulas, entrando aí no 3º capítulo do Credo. Vamos falar hoje sobre a crença no Espírito Santo. E o que significa crer no Espírito Santo? Então, crer no Espírito Santo significa adorá-lo do mesmo modo que é o Pai e é o Filho. Significa crer que o Espírito Santo vem ao nosso coração para, como filhos de Deus, conhecermos o Pai do céu. Então, movidos pelo Espírito de Deus, podemos mudar a face da terra. Antes da sua morte, Jesus prometeu aos discípulos lhes dar um outro advogado, quando não estivesse mais com eles. E quando então o Espírito de Deus foi derramado sobre os discípulos da igreja primitiva, eles compreenderam a que se tinha referido Jesus. Eles fizeram a experiência de uma profunda segurança e alegria na fé e obtiveram determinados carismas, que são os dons, como profetizar, curar e realizar milagres. E até hoje tem tido pessoas na igreja que possuem tais dons e fazem essas experiências. Então, os carismas são dom, graça e benefício. São os dons gratuitos do Espírito Santo, tal como são descritos nas cartas dos apóstolos. A sabedoria, o conhecimento, a força da fé, o dom da cura, o poder de exercer milagres, a profecia, o dom das línguas, o dom de as interpretar, entre outros. Aqui estão incluídos os 7 dons do Espírito Santo. Então, são dons especiais para a direção, a administração, o amor ao próximo e o anúncio da fé. E qual papel desempenha o Espírito Santo na vida de Jesus? Sem o Espírito Santo, não se pode entender Jesus. Sobretudo na vida de Jesus, que se revela a presença do Espírito de Deus, que designamos por Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que chamou Jesus à vida terrena no ventre da Virgem Maria, que o atestou como filho amado, o conduziu e o vivificou até o fim. Na cruz, Jesus expirou o Espírito Santo. Após a sua ressurreição, Jesus doou aos seus discípulos o Espírito Santo. Foi assim que o Espírito de Jesus transbordou para a sua igreja. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E o Espírito Santo aparece através de diversos nomes e sinais. Ele vem sobre Jesus na forma de uma pomba. Os primeiros cristãos experienciam o Espírito Santo como uma unção curadora, uma água viva, uma tempestade ruidosa ou um fogo ardente. O próprio Jesus designa o Espírito Santo por advogado, consolador, mestre e Espírito de verdade. O Espírito Santo é dado nos sacramentos da Igreja através da imposição das mãos e através da unção com azeite. Então, a paz que Deus fez com a humanidade depois do dilúvio, foi anunciada a Noé por uma pomba. A antiguidade pagã também a conheceu como metáfora do amor. E por tal razão, os primeiros cristãos compreenderam imediatamente por que motivo o Espírito Santo, o amor de Deus feito pessoa, sobreveio a Jesus como uma pomba, quando ele se deixou batizar no Jordão. Hoje a pomba é sinal de paz mundialmente reconhecido e um dos maiores símbolos da reconciliação do ser humano com Deus. Bento XVI
designou o Espírito Santo da seguinte forma: em Jesus Cristo, o próprio Deus fez-se homem e permitiu-nos, por assim dizer, lançar um olhar na intimidade do próprio Deus. E ali vemos algo totalmente inesperado. O Deus misterioso não constitui uma solidão infinita. Ele é um acontecimento de amor. Existe o Filho que fala com o Pai, e ambos são um só no Espírito Santo, que é, por assim dizer, a atmosfera do doar e do amar, que faz deles o único Deus. Então, o Espírito Santo seria essa comunicação entre Jesus, entre o Pai e o Filho, esse amor entre o Pai e o Filho. E o que significa dizer que o Espírito Santo falou pelos profetas? Já na Antiga Aliança, Deus encherou homens e mulheres com o Espírito para que as suas vozes se elevassem a Deus, falassem em seu nome e preparassem o povo para a vinda do Messias. No Antigo Testamento, Deus escolheu homens e mulheres dispostos a tornarem-se consoladores, guias e admoestadores do seu povo. Foi o Espírito de Deus que falou pela boca de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e de outros profetas. São João Batista, o último desses profetas, não previu apenas a vinda do Messias. Ele ainda o encontrou e anunciou como libertador do poder do pecado. Como pôde o Espírito Santo agir em Maria, com ela e através dela? Maria estava totalmente solícita e aberta a Deus. Dessa forma, ela pôde, mediante a ação do Espírito Santo, tornar-se mãe de Deus. Enquanto mãe de Cristo, também mãe dos cristãos e até mãe de toda a humanidade. Então, Maria possibilitou ao Espírito Santo a maravilha das maravilhas, a encarnação de Deus. Ela deu o seu sim a Deus. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Fortalecida pelo Espírito Santo, andou com Jesus por montes e vales até a cruz, junto à qual Jesus nos deu por mãe. E o que aconteceu no dia do Pentecostes? 50 dias após a ressurreição, o Senhor enviou do céu o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Começou então o tempo da igreja. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo fez de medrosos apóstolos corajosas testemunhas de Cristo. Então, num curtíssimo espaço de tempo, fizeram-se batizar milhares de pessoas. Era o nascimento da igreja. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Então, o milagre pentecostal das línguas revela que a igreja, desde o princípio, está aberta a todos, é universal. E por consequência, missionária. Ela se dirige a todas as pessoas, supera fronteiras étnicas e linguísticas e pode ser entendida por todos. Até hoje, o Espírito Santo tem sido o elixir vital da igreja. Então, o Espírito Santo edifica a igreja, impele-a e recorda-lhe a sua missão. Chama homens e mulheres para o serviço dela, concedendo-lhes os dons necessários, e nos introduz cada vez mais profundamente na comunhão com Deus Trino. Mesmo quando a igreja, na sua longa história, pareceu ter sido abandonada por todos os bons espíritos, o Espírito Santo, apesar de todos os erros e deficiências, permaneceu ativo nela. Seus parcos 2000 anos de existência, com os muitos santos de todas as épocas e culturas, são um testemunho visível da sua presença.
É o Espírito Santo que mantém a igreja como um todo, na verdade, e a introduz cada vez mais profundamente ao conhecimento de Deus. É o Espírito Santo que age nos sacramentos e faz com que a Sagrada Escritura se torne viva para nós. Ele presenteia, ainda hoje, com os seus dons gratuitos, as pessoas que se abrem totalmente a Ele. E o que faz o Espírito Santo na minha vida? O Espírito Santo abre-me a Deus, ensina-me a rezar e ajuda-me a estar disponível para os outros. É o silencioso hóspede da nossa alma, como Santo Agostinho definia. Quem o quer sentir tem de fazer silêncio. Muito frequentemente, este hóspede fala baixinho em nós e conosco, porventura pela voz da nossa consciência ou através de impulsos interiores ou exteriores. Então, ser templo do Espírito Santo significa estar de corpo e alma disponível para este hóspede, para Deus em nós. Portanto, o nosso corpo é, em certa medida, a sala de estar de Deus. Quanto mais nos abrimos dentro de nós, ao Espírito Santo, tanto mais ele se torna o mestre da nossa vida, tanto mais ele nos concede os seus carismas, também hoje para a edificação da igreja. Dessa forma, crescem em nós, ao invés das obras da carne, os frutos do Espírito, né? Então, esses frutos do Espírito são apresentados em Gálatas, como a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e a temperança. E essas obras da carne que me referi também são enumeradas em Gálatas, que são a luxúria, a imoralidade, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, ciúmes, discórdias, ira, rivalidades, dissensões, faccionismos, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Então, nós devemos sempre pedir esses dons ao Espírito Santo, esses carismas ao Espírito Santo. Porque quando nós pedimos na oração, ele de fato entra na nossa alma e ele nos concede esses presentes. E aqui nós terminamos a aula de hoje e na próxima aula entraremos na parte da explicação do crer na Igreja Católica, na Santa Igreja Católica.